Aleluia, aleluia, aleluia. Vossa palavra é a verdade. Santificai-nos na verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Guiai-me pela estrada do vosso ensinamento. Amados irmãos e irmãs, que celebram conosco esta Eucaristia, através da Rádio Liberdade FM, você aqui presente, nesta Igreja Matriz de Santa Luzia, em Havaiandava, você também que através do nosso canal no YouTube, meditará a Palavra de Deus conosco, nesta liturgia da Palavra da sexta-feira da 7ª semana do Tempo Comum, hoje, 28 de fevereiro. Continuamos unidos em oração pelo nosso querido Santo Padre, o Papa Francisco, que a Eucaristia que celebramos e comungamos e adoramos, que as nossas orações de cada dia sejam para o Santo Padre o conforto, o consolo, o amparo nesse momento de enfermidade. Nós acabamos de ouvir a palavra de Deus, onde tanto a primeira leitura, ao falar da amizade, quanto o Evangelho, ao nos falar da relação entre marido e mulher, resumem-se nessa frase tão bonita que foi o refrão do nosso salmo responsorial: guiai-me pela estrada do vosso ensinamento. A palavra de Deus, ela nos orienta, ela nos converte, ela nos santifica, ela nos coloca no rumo e no caminho da vida, justamente na nossa relação, seja em primeiríssimo lugar a nossa relação com Deus, seja a nossa relação com os demais, dentro de casa, e hoje a liturgia fala da relação entre marido e mulher, que deve ser vivida no amor e no respeito à lei de Deus, lembrando que Deus fez homem e mulher em pé de igualdade, de dignidade e responsabilidade.
Vejam a guinada que Jesus dá no Evangelho. Antigamente, na lei de Moisés, feita pela dureza do coração, apenas o homem se despedia da mulher, a mulher era adúltera, mas o homem não. Jesus diz: não, Senhor, ambos serão adúlteros se não se comportarem como a lei de Deus. Ou seja, igualdade na dignidade, igualdade na responsabilidade. Seja a relação com os amigos, e a palavra de Deus aqui nos coloca uma boa peneira para nós escolhermos as amizades que nós temos. E quantas coisas surgiram na leitura hoje do livro do Eclesiástico: amigos só na hora de festa, amigo que te procura só quando precisa de alguma coisa. E todos nós experimentamos isso na pele. Quantas vezes nós, aos nossos amigos, fazemos o possível, o impossível, e quando somos nós que precisamos, o amigo nunca tem tempo, nunca pode. Cuidado. Amigo fiel, diz a Sagrada Escritura, é como um tesouro. Quem o encontrou está feliz. Mas como nós vamos fazer para viver bem essas relações nesse mundo? Justamente o refrão do Salmo nos diz: guiai-me pela estrada do vosso ensinamento. Quantas são as vezes, meus irmãos, minhas irmãs, caros filhos e filhas espirituais, que nós vamos nos deixando conduzir nas estradas da vida por tantos outros ensinamentos e não pela palavra de Deus. Vamos nos deixando levar pela onda do momento, pela moda, por aquilo que a ideologia prega, por aquilo que é aceitável por todo mundo. Ontem eu ouvia, com muita tristeza, um desses pensadores que vai ganhando nome e sobrenome na boca do povo, e o homem, a cada 10 palavras que dizia, 11 eram blasfêmias, porque dizia: não, aquilo que a sua religião não aceita, é só você não viver e deixe o outro levar a vida que quer. Isso tem um nome, isso se chama relativismo. Papa Bento XVI, quando era cardeal, na homilia que ele celebrou a missa pela eleição do novo Papa, inclusive foi ele eleito Papa, ali ele já dizia, profeticamente, que o relativismo ia tomar conta da humanidade. Isso é um fato. O relativismo ia tomar conta. Ah, isso é bom para mim, não é para você, cada um faz o que quer. Imagine bem, meu irmão e minha irmã, se nós destruíssemos a lei de Deus, se nós destruíssemos a Constituição Federal, ambas já são tão atentadas, tanto a Constituição quanto a lei de Deus, e cada um fosse se guiar por aquilo que acha que é o correto. Nós teríamos metade da população achando correto matar, roubar e destruir, e a outra sendo morta, roubada e destruída, porque não concorda em matar, roubar e destruir. O princípio moral, que nós na igreja chamamos de lei natural, já foi dada por Deus ao criar o ser humano. Podem ver, em qualquer cultura, ainda que a pessoa nunca tenha ouvido falar do Santíssimo Nome de Jesus, ela sabe que matar alguém é ruim. Mas ela nunca ouviu a tábua dos mandamentos que diz: não matarás. Quem ensinou para ela que tirar a vida do outro é uma coisa ruim? O Criador, ao nos criar, Ele colocou em nós a sua lei natural. E é claro, depois, com a graça do Santo Batismo, iluminados pela fé, a esperança e a caridade, as virtudes teologais que nós recebemos no dia do batismo, essa lei natural se torna lei divina na nossa vida e no nosso coração. Mas vejam, se nós vamos dando espaço para o relativismo e dizer que qualquer ensinamento
serve, nós estamos condenando este mundo ao caos. Porque se cada um se deixa guiar e conduzir por aquilo que para mim é bom, e eu deixo, não, a missão da igreja não é essa. E por isso, a religião cristã, por isso a Igreja Católica, ela jamais será aceita por esse mundo, jamais. Por isso não me assusta a perseguição a nós cristãos católicos. Me assusta quando não nos perseguem, porque aí é sinal de que a gente já abandonou a lei de Deus e está abraçando o relativismo do mundo. A religião cristã católica, ela jamais será aceitável nesse mundo, porque o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, o fundador da nossa igreja, ele deu este mandamento, ele deu este imperativo: ide, ensinai tudo o que eu vos ordenei, fazei discípulos em todas as nações e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não mandou só batizar, não mandou só fazer discípulo, mandou ir e ensinar tudo o que ele nos disse. E a doutrina de Cristo, que é a única doutrina que conduz para a vida, ela entra em choque com essa doutrina do mundão que nos conduz para a morte. São dois projetos de vida, ontem eu falava disso. Deus que tem um plano para nós e o diabo que também tem, que nos levarão para finais diversos. O caminho de Deus para o céu, o caminho do diabo para o inferno. O caminho de Deus para a vida, o caminho do maligno para a morte. E nós iniciaremos, já na quarta-feira que vem, o tempo santo da Quaresma, onde a igreja cantará uma música de uma melodia, de uma nota só. Conversão, conversão, conversão. O que é conversão? Não é só mudar de vida, é tomar o caminho certo. Conversão significa reconhecer que eu me desviei do caminho certo e procurar o caminho correto, que é o caminho do Evangelho. E diante do caminho do Evangelho, nenhum de nós pode bater no peito e dizer: já estou pronto. Não, a não ser vocês. Se eu falar que eu já estou pronto no caminho do céu, é capaz de descer um raio e me matar aqui no altar agora. Não, todos nós precisamos de conversão. Diante da palavra de Deus, todos nós somos chamados a melhorar cada dia um pouco mais. Justamente para que, buscando Cristo, caminho, verdade e vida, com os meios que a Santa Igreja oferece, nós consigamos a vida, não apenas para nós, mas também para esse mundo que a gente vive. Peçamos hoje à Virgem Maria, ela que se deixou conduzir pela estrada do ensinamento de Deus, que ela também nos ajude a ter juízo e sabedoria, para que, diante de tantas propostas desse mundo, o nosso coração tenha a sabedoria e a coragem para nos deixar guiar pelo caminho dos ensinamentos de Cristo, que nos conduzirão à vida eterna. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo,